Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo 51. Esse é o texto que vai servir para a nossa meditação no nosso culto matutino. Salmo 51, atribuído à tradição de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Vamos fazer a leitura alternada? Vocês leem os versos pares. Pode ser? Eu leio os versos ímpares e vocês os versos pares. Vamos lá, verso 2. Lava-me. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós temos conversado a respeito da vida, da trajetória de Davi, um homem que nunca desistiu de Deus, e Deus nunca desistiu de Davi. Na nossa última reflexão a respeito da trajetória desse destacado servo do Senhor, meditamos a respeito daquela passagem em que o profeta Natã confronta Davi. O texto é 2 Samuel capítulo 12. E a Escritura atribui essa oração feita por Davi, registrada no Salmo 51, ao momento posterior àquele encontro. Confrontado pelo profeta a respeito de seu pecado, Davi não oferece resistências. Ele diz: pequei contra o Senhor, e ele busca apressadamente a reconciliação com o ser divino e o perdão dos pecados. É por isso que a reflexão acerca do Salmo 51, nessa altura da nossa meditação, é altamente adequada. Prezados irmãos e irmãs, os salmos são concomitantemente poesia e oração. Poesia é linguagem empregada com beleza, com intencionalidade, com intensidade. Os poetas, na verdade, nos contam que os nossos olhos e ouvidos, obscurecidos por tanta estupidez e superficialidade, perdem ao redor de nós e também perdem dentro de nós. Todavia, além de
orações, além de poesias, os salmos são também orações. E oração é a linguagem empregada a Deus. Deus fala conosco e a resposta que nós damos à palavra de Deus ganha o nome de oração. Vamos convir que nem sempre as nossas respostas a Deus são muito bem articuladas. Às vezes a nossa oração assume a forma de choro, de gemido, de soluço, de dança, enfim, tantas situações que são possíveis. Depois de pecar, cometendo adultério com Batseba e tomando providências para o falecimento de Urias, Davi continuou vivendo normalmente. Davi prosseguiu vivendo como se nada tivesse acontecido. Davi viveu uma grande mentira por quase um ano, até que o profeta Natã veio ao seu encontro a fim de confrontá-lo e a fim de corrigi-lo. Enquanto Davi ouvia o profeta Natã, ele não imaginava que estava ouvindo um sermão, afinal de contas. Natã não estava num púlpito, tampouco ele estava num banco de um templo. Todavia, o Senhor falou com Davi por meio de Natã, seu servo. Natã contou uma historinha para Davi. E a história envolvia um homem muito rico, muito abastado, e outro homem muito pobre. O rico tinha muitos bens, o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha. O homem pobre, precisando oferecer alimento, hospedar bem aquele seu visitante que chegou em casa, sem avisar antecipadamente, não querendo se desfazer das suas propriedades, resolveu tomar a única cordeirinha daquele homem pobre. Davi, completamente absorvido e comprometido com aquela história, fica irado e tratou logo de dar a sua sentença. Ele dá a sentença de morte ao homem rico. E o profeta Natã, na autoridade do Senhor, diz para o rei: tu és o homem. Segundo Samuel capítulo 12, verso 7. Ontem, eu e a minha esposa Raquel tivemos um momento assim, na hora do café da manhã. De segunda a sexta a gente acorda bem cedo por conta da escola das crianças, então no sábado geralmente existe uma folguinha, e aí a gente toma café. E depois do café, enquanto aquela louça linda esperava a gente para ser lavada, né, a louça da sexta-feira, na casa de vocês é assim também? Enquanto a louça esperava, a gente começou a trocar uma ideia e, de repente, o papo fluiu e nós nos demos conta de que estávamos altamente comprometidos com a crítica ao comportamento de um determinado irmão. Sabe, o papo vai indo, vai fluindo e, de repente, a gente se viu criticando essa pessoa. Aquela parte da conversa terminou, pela graça do Senhor, quando nós imploramos a graça de Deus sobre nós e quando nós nos conscientizamos de que aquilo que nós estávamos criticando, nós também já fizemos. Eu fico impressionado e chamo a atenção de vocês para o fato de que nós nos comprometemos muito facilmente com histórias e com julgamentos que envolvem outras pessoas. Davi se comprometeu com essa história que envolvia um terceiro. E nós somos assim também. Nós nos comprometemos, nós nos interessamos por histórias que envolvem outras pessoas. Todavia, o Evangelho nunca é sobre outra pessoa, sobre outra mulher, sobre outro homem. O Evangelho é sempre sobre você e sobre mim. Tu és o homem, você é o homem, você é a mulher. Eu sou esse homem, eu preciso da graça do Senhor. O Evangelho nunca é uma verdade genérica, é sempre uma verdade específica. Consciente do seu pecado, Davi tem pressa. Davi quer reconciliar-se com o Senhor. Davi entende que não tem tempo para preâmbulos, Davi não tem tempo para fórmulas introdutórias. O salmo começa de forma apressada, verso 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Consciente de seu pecado, Davi entende que a tarefa mais importante que ele tem para realizar naquela ocasião era a tarefa de reconciliar-se com o Senhor. Não deixe para amanhã isso. Reconciliação com o Senhor nunca é tarefa para amanhã, nunca é uma agenda para a próxima semana, é sempre algo para a gente fazer agora. Davi tem pressa, e quando ele implora por compaixão, ele está afirmando que não merece o favor que ele implora. Mas a palavra benignidade, que vem logo em seguida, é uma palavra da aliança. Apesar de nada merecer, Davi compreende que pertence ao Senhor. Davi prossegue e implora para que o Senhor o lave, o limpe de todas as suas iniquidades. Lava-me completamente. A metáfora empregada aqui comunica a ideia de uma lavagem de roupas, como se Davi se comparasse a uma peça imunda, que para ser limpa precisa daquela combinação de homo, vênice e muito braço no tanque. Davi entende que está sujo e que precisa ser limpo e compreende mais. Ele compreende que o Senhor, e apenas o Senhor, pode limpá-lo. A partir do que foi dito até aqui, eu gostaria de conversar com vocês acerca do tema a confissão do pecador e o perdão do Senhor. Até rima, não é? Em primeiro lugar, encontramos no texto a verdade de que a confissão conduz, encaminha o fiel do silêncio à exposição. No livro do Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, lemos que após o advento do pecado, nossos primeiros pais tentaram se esconder de Deus. E essa é a dinâmica do pecado. O pecado nos oprime, o pecado nos silencia. O pecado faz com que a gente fique acanhado com vergonha do ilícito que nós cometemos. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, e muitas vezes, ao pecarmos, nós reproduzimos esse comportamento, tentamos ocultar do Senhor e de outros aquilo que fizemos de forma inadequada. Em oração, Davi diz para o Senhor, verso 3, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi conhecia as suas transgressões, eu conheço as minhas, vocês conhecem a de vocês. E esse padrão, o meu pecado está sempre diante de mim, ocorre conosco também. Nós sabemos aquilo que mexe com a gente, nós sabemos dos nossos pontos fracos, e muitas vezes a impressão que temos é que nosso pecado está sempre diante de nós, sempre se apresentando para a gente, sempre na nossa frente. Meus irmãos, Davi, por meio das palavras de Natã, enxergou seus pecados e entendeu que antes de pecar contra Batseba, antes de pecar contra Urias, ele pecou contra o Senhor. Todas aquelas ações maldosas feitas contra pessoas, na verdade, em primeiro lugar, representam, configuram-se como pecado contra o Senhor. Se o pecado silencia o indivíduo, o atrofia espiritualmente, o indivíduo que confessa sinceramente, rompe com o silêncio e diz para o Senhor tudo aquilo que fez e implora o seu perdão. Ao declarar no verso 4, pequei contra ti somente, Davi alcança o coração do problema. O problema do coração humano o coração do problema humano é o problema do coração humano. Davi não tenta se justificar, Davi não oferece desculpinhas do tipo, a carne é fraca, estava com problemas no casamento. Não, Davi simplesmente e eficazmente reconhece o seu pecado diante do Senhor. Meus irmãos, nós geralmente não confessamos nossa natureza, nós confessamos nossos deslizes. Quando muito cometemos algum deslize
Quando muito comemos mais do que devemos, torcemos pelo fracasso de algum desafeto ou simplesmente temos um pensamento impuro, mas não nos consideramos invejosos, glutões e impuros. Só que confessar apenas os nossos deslizes mais aparentes nunca vai tratar o nosso coração, nunca vai transformar o nosso caráter. É preciso confessarmos toda a nossa condição caída ao Senhor. É o que Davi faz, verso 5, Senhor, eu nasci na iniquidade. Davi compreende que os crimes que ele cometeu não foram eventos contrários à sua natureza. Na verdade, tudo aquilo fazia sim parte do seu caráter. Era uma expressão extrema do tipo de criatura pervertida que ele sempre tinha sido. Não tenha uma opinião equivocada a seu respeito. Você não é assim tão bom. Suas motivações não são sempre as melhores. Você não é melhor do que a grande maioria das pessoas. E eu estou com vocês nessa. Muitos dos problemas da nossa sociedade, nos casamentos e nas famílias, ocorrem porque as pessoas não se dão conta ou não querem reconhecer o quão corruptas são. O filósofo Søren Kierkegaard, num livro chamado Desespero Humano, afirmou o seguinte: assim como há doenças imaginárias, há saúdes imaginárias. Assim como há doenças imaginárias, há saúdes imaginárias. Existem pessoas que acham que estão bem, mas não estão. Você é pecador, comprometido com o pecado. Nós somos pecadores e comprometidos com o pecado, de modo que precisamos do perdão do Senhor. É somente quando nós reconhecemos e confessamos o nosso pecado que estamos em condições para respondermos ao Deus que nos salva dos nossos pecados. Nossa tarefa prioritária na vida cristã não é evitar o pecado, porque não teríamos condições de fazermos isso. Nossa tarefa prioritária é reconhecer o pecado. Meus irmãos, a sutileza do pecado é que muitas vezes ele não se parece pecado. Davi não se sentiu pecador quando mandou chamar Batseba. Ele se sentiu um amante. Davi não se sentia pecador quando mandou chamar Urias. Sentiu-se rei. Pare de se esconder de Deus. Confesse os seus pecados, abandone essas práticas, e você, de acordo com a Escritura, vai alcançar misericórdia. O primeiro padrão, o primeiro movimento desse texto, o fiel, por ocasião da confissão, ele rompe com o silêncio e ele fala para o Senhor aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser corrigido. O segundo movimento do texto é que a confissão sincera conduz o crente da impureza para a pureza. Nos primeiros 11 versos do Salmo 51, existe uma presença dominadora e obsessiva do pecado. Todavia, o principal assunto do Salmo 51 não são os pecados de Davi. O principal assunto do Salmo 51 é a graça e o perdão do Senhor. Nós vemos isso quando consideramos que no Salmo todo, o salmista emprega apenas 4 palavras para fazer referência aos seus pecados. Todavia, os verbos usados para descrever a ação redentiva, perdoadora, graciosa do Senhor são diversos. O mais importante desse texto não é o pecado de Davi, mas sim a graça abundante do Senhor. Nossos pecados não são tão interessantes assim, mas a graça do Senhor é, sim, muitíssimo interessante e de fundamental importância para as nossas vidas. Davi implora no verso 7, Senhor, purifica-me com hisopo. Senhor, se o Senhor me purificar, eu ficarei limpo. Davi deseja ser limpo pelo Senhor. O ponto alto do Salmo 51 está no verso 10, quando Davi implora para Deus, Senhor, cria em mim um coração
puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verbo hebraico empregado para a palavra criar aqui é o mesmo verbo empregado nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, quando o autor trata acerca da criação. Da mesma forma que o Senhor criou todas as coisas, Davi implora para que o Senhor crie nele um novo coração. Davi está admitindo aqui que sozinho, de forma independente, de forma autônoma, baseado apenas na sua própria força, ele não consegue mudar de vida. Você sabe disso e eu também sei disso. Quantas vezes a gente não disse foi a última vez? Nunca mais faço isso. E quantas vezes não falhamos? Porque muitas vezes tomamos resoluções baseados e fundamentados na nossa própria força. Só que a força do homem nada faz. Me recordei aqui de uma parte do hino atribuído a Lutero, Castelo Forte. A força do homem nada faz, mas com o Senhor tudo é possível. A oração que Davi fez deve ser a oração que a gente faz. Senhor, cria em mim um coração puro. Transforma meu coração, Deus. Tira esse coração de pedra. Coloca aqui um coração de carne, que bate, que pulsa pelo Senhor e pelas tuas coisas. Meus irmãos, só Deus pode perdoar pecados. E é por isso que a gente deve sempre comparecer diante dele com confiança, para confessarmos as nossas faltas. Há promessa de perdão para aqueles que creem em Jesus Cristo. Perdão significa que, com base na morte de Jesus, Deus decidiu, declarou e prometeu nos isentar de toda a nossa dívida contra Ele. Como que o Senhor fez isso? Como que o Senhor faz isso? O Deus que decidiu não usar os nossos pecados contra nós, decidiu, porém, usá-los contra o seu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar. Eu quero concluir essa reflexão chamando a atenção de vocês para o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi quer compartilhar com outros da experiência feliz e agradável que ele teve de ser perdoado pelo Senhor. Davi, transformado, poderá assumir a função de pregador da conversão. Davi quer compartilhar com outros daquilo que ele estava experimentando. Você que foi perdoado pelo Senhor, por graça, por conta do sangue de Jesus, vertido em seu lugar, é seu privilégio e sua responsabilidade dividir com outros, dividir com todos os que te cercam, a respeito dessa experiência tão plena, tão boa, que é a reconciliação com o Senhor. Meus irmãos, o reverendo Elben Lenceser, certa vez escreveu a respeito dos alarmes de Deus no que diz respeito à confissão de pecados. Assim como a febre anuncia alguma doença no corpo, Deus nos dá alguns sinais que talvez sejam indícios de que nós precisamos de nos reconciliarmos com Ele por meio da confissão. O primeiro alarme de Deus: puxa, eu preciso me confessar. Puxa, eu preciso me corrigir. É a diminuição da perda da paz de Jesus Cristo. Assim que você vai perdendo a paz no coração, talvez seja a hora de confessar pecados. Segundo alarme, a interrupção brusca da alegria. Terceiro alarme, o desagradável senso de culpa, quando a culpa lhe persegue. Talvez seja a hora de você voltar-se mais uma vez para Jesus e colocar-se mais uma vez debaixo do sangue que nos justifica. Quarto alarme, a pressão da boa consciência. Em quinto lugar, o peso da mão do Senhor. A mão do Senhor abençoa e prospera, mas a mão do Senhor também castiga. Sexto alarme, o confronto com a santidade de Deus. Sétimo alarme, a palavra acusatória de alguém.
Foi isso que aconteceu com Davi e Natã. Oitavo alarme, o escândalo. Quando o pecado não é corrigido, não é confessado, não raras vezes o Senhor torna aquilo que era oculto em de conhecimento público. Isso aconteceu com Davi. E Deus faz isso não para envergonhar a pessoa, mas para corrigi-la e exortar a outros. Finalmente, um outro alarme do Senhor é a disciplina eclesiástica. Finalizo essa reflexão lembrando, recuperando e dividindo com vocês uma frase atribuída ao teólogo Agostinho de Hipona: a confissão de obras más é o primeiro começo de boas obras. A confissão de obras más é o começo das boas obras. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça.